Bom, boa noite, pessoal. Como a gente deu esses 5 minutinhos de tolerância, tá? Vamos começar agora. Eu vou pedir para que todos cuidem com seus microfones e mantenham seus microfones no mudo, por favor, para não atrapalhar a apresentação da Clarice, tá? Então, hoje é o nosso último encontro dos diálogos em osteopatia, né? O 5º encontro. E a gente vai ter como professora convidada a professora Clarice Rocha, né? Clarice Ferreira Rocha Alves de Souza, um super nome. E ela é fisioterapeuta, formada pela UFRJ. Ela é uma ex-aluna do IBO, é osteopata DO, formada pelo IBO, e nossa professora assistente de craniana no Rio de Janeiro, tá? E ela vai estar falando sobre um assunto que eu acho que interessa bastante, né? Um assunto que é uma queixa bem comum nos nossos consultórios, né? E acho que vai ser algo que vocês vão aproveitar bastante, vai ser uma aula bem proveitosa. Peço a todos, então, acho que como foi feito nos outros, né? Que vocês escrevam as perguntinhas de vocês ali no ladinho, para que depois que ela termine a aula dela, a gente vai abrir para as perguntas, vocês colocam as perguntas no chat que eu leio para que a Clarice possa responder, tá? Então, eu vou passar a palavra para Clarice. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cefaleia. Pode compartilhar aqui, Fernanda? Pode. Pode. Então, vamos lá. Falando agora sobre cefaleia e abordagem osteopática pelo sistema cranial. Então, como a Fernanda já falou, meu nome é Clarice. Então, dentro da nossa programação, a gente vai falar sobre cefaleia, sobre sensibilização e impacto, tratamento, abordagem craniana e os 5 modelos de relação estrutura-função. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cefaleia, tá, gente? Mas olha só, lembrando que é um assunto muito extenso, então pode ser que eu não aborde, né, tudo, porque realmente são infinitas classificações, né, são muitas classificações de cefaleia, então, assim, eu vou dar bem um en passant, tá, gente, sobre isso. Então, de acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias, de 2018, a terceira edição, cefaleia é definida como uma dor localizada acima da linha orbito-meatal, essa linha que está aí na figura. Ela poderia ser definida como uma desordem multicomposta, caracterizada por dor aguda, episódica ou crônica na região da cabeça. Como a Fernanda falou, é uma queixa muito frequente e a prevalência ajustada para um ano no Brasil é em torno de 70%. De acordo com as características que acompanham cada episódio de cefaleia, essa doença pode ser classificada como primária, secundária e neuropatias cranianas dolorosas, outras dores faciais e outras cefaleias. Esses três tipos, né? Bom, dentro do tipo primária, são incluídas aquelas que ocorrem sem relação com dano estrutural que justifique. Então, dentre as primárias mais comuns, a gente vai ter enxaqueca, cefaleia tipo tensão e cefaleia em salvos. Durante a anamnese, a gente já vai podendo diferenciar um pouco isso, por exemplo, pelas características da dor, né? Se for enxaqueca, vai ser pulsátil, normalmente de moderada a grave. Se for tipo tensão, ela vai ser em aperto e vai ser de leve, pode ser de leve a moderada intensidade. Se for em salvas, severa, muito severa, né? Então, a gente já consegue diferenciar um pouco. As cefaleias secundárias seriam aquelas que acompanham uma patologia ou perturbação reconhecida como capaz de causar cefaleia. Então, mesmo que a cefaleia descrita tenha características de uma cefaleia primária, tá? O importante é que ela tenha uma causa
para ela estar acontecendo. Então, essa causa, ela pode muitas vezes ser grave, né? Como alterações vasculares, intracranianas, extracranianas, tumores, né? Causas importantes e graves. Outras vezes, nem tanto, né? Por exemplo, um dano na coluna cervical não tão grave, né? Pode causar uma cefaleia cervicogênica. Ou na ATM, pode causar cefaleia atribuída, que o Dudu até já comentou, né? Perturbação por perturbação ATM, e até por excesso de medicamentos. A gente ainda tem as neuropatias cranianas dolorosas, outras dores faciais e outras cefaleias onde a dor de cabeça e pescoço ela vai ser mediada por fibras aferentes de alguns nervos. No caso de alguns nervos cranianos, como o exemplo do trigêmeo, né, que é o quinto par, aí a gente vai ter a neuralgia do trigêmeo, e também por fibras aferentes das primeiras raízes cervicais, através dos nervos occipitais. No caso, vai ser a neuralgia do occipital. E isso ocorre pela compressão ou irritação desses nervos. Então, para classificar o tipo ou subtipo de cefaleia, a gente tem que considerar as características que acompanham o episódio. Dentre as características, a gente, por exemplo, vai ter a frequência. Então, a cefaleia pode ser episódica pouco frequente, pode ser episódica frequente, pode ser crônica. Isso tudo dependendo do número de dias por mês que o indivíduo apresenta a cefaleia. Vai ser a empresa mais ecológica do planeta. Oi. Sorry da minha vida. Não, peraí. Outra... Desculpa, gente. Outra característica é a localização. Então, por exemplo, a cefaleia tipo tensão, ela normalmente é bilateral e ela vai ter aquela sensação de aperto na cabeça, né? A enxaqueca vai ser pulsátil, unilateral, normalmente frontotemporal. A insalvas, unilateral, mas é mais na região da órbita, supraórbita e às vezes na região temporal. A cervicogênica vai ser unilateral sempre daquele lado, né? Porque ela se refere a uma questão da cervical, né? E com uma radiação póstero anterior. Bom, a intensidade, ela pode ser de leve a muito severa, né? Por exemplo, a tipo tensão vai ser de leve a moderada, enxaqueca de moderada a grave. A insalvas, severa a muito severa. Então, vai depender. Então, a necessidade de tratamento e o impacto que a cefaleia pode gerar no indivíduo, ela vai ser proporcional à intensidade da dor. A duração do episódio pode variar, inclusive, dentro do próprio tipo ou subtipo. Por exemplo, a duração da enxaqueca em adultos pode variar de 4 a 72 horas. A da cefaleia tipo tensão, episódica, ela pode variar de 30 minutos a 7 dias. Então, é uma variação bem grande, né? E a crônica pode durar horas, dias e até ser contínua. E a cefaleia em salvas, por exemplo, pode durar de 5 a 180 minutos. Então, dentro do próprio subtipo, isso pode variar. Outros sintomas podem estar presentes e até auxiliar a gente a diferenciar esses tipos. E alguns até são incomuns entre os tipos ou subtipos, né? Por exemplo, se ficou caracterizada uma lesão em outra parte, como o caso de cefaleia, a gente já vê que ela é uma secundária. No caso da cefaleia cervicogênica, por exemplo, ela, além de ser secundária a uma questão cervical, ela pode ser acompanhada de náusea, de vômito, de fotofobia, de fonofobia, de dor pericraniana, de dor ao movimento da cervical. Então, pode estar acompanhada de todos esses sintomas. Alguns subtipos de cefaleia primária, como a enxaqueca, ainda podem vir acompanhados de fases, né? Então, sinais premonitórios, aura, sinais de resolução. Agora, alguns sintomas podem acompanhar o próprio episódio, tipo náuseas ou vômito, fotofobia ou fonofobia. Então, já viu? Pode esclarecer, mas também pode confundir, né? Então, a gente tem que fazer as perguntas de uma maneira bem direcionada. A cefaleia tipo tensão, ela também pode vir acompanhada de dor pericraniana, pode ter fotofobia, pode ter fonofobia e, às vezes, náuseas se ela for crônica. Clarice, não estamos te ouvindo.
Acho que está no mudo. Ah, foi, saiu. Que parte que vocês ouviram? Que eu falo muito rápido. Bom, vou falar da enxaqueca. Estava na enxaqueca, né? Então, beleza. Então, a enxaqueca ela pode ter sinais premonitórios, pode ter aura, sinais de resolução e ainda sintomas que acompanham. Então, ela pode ter náusea ou vômito, ela pode ter fotofobia, pode ter fonofobia. Ah, tipo tensão, dor pericraniana, fotofobia, fonofobia. Pode até ter náusea se ela for crônica. A insalva acompanhada dos sintomas autonômicos, né? Lacrimejamento, hiperemia da conjuntiva, congestão nasal, rinorreia, edema de pálpebra, sudorese de face e região frontal, miose, ptose, porque ela é uma trigêmina autonômica, né? Então, vem acompanhada desses sintomas. E ainda vão existir os fatores desencadeantes ou até os fatores de agravo. Por exemplo, a enxaqueca tem infinidade de fatores desencadeantes, né? Estresse, estímulo auditivo, estímulo visual, estímulo sonoro, distúrbio de sono, jejum, consumo de bebida alcoólica, hormônio. Então, uma infinidade. Além disso, ela ainda pode ser agravada por atividades físicas de rotina, caminhar, subir escada. Então, são perguntas que a gente pode incluir lá na nossa anamnese, né? A tensão, ela já vai estar relacionada com estresse, com privação de sono, também pode ser estimulada, né, desencadeada por estímulo luminoso, por mudança climática, por menstruação. Então, também compartilha com a enxaqueca de alguns fatores desencadeantes, né? A cervicogênica seria mais pelo movimento ou posicionamento do pescoço, né? Alguma coisa relacionada ao pescoço. E é por excesso de medicamentos, né? O próprio nome diz, né? Um excesso de medicamentos, por exemplo, você ingerir paracetamol ou um anti-inflamatório não esteroide por 15 dias ou mais por mês, né? Para um tratamento sintomático, por mais de 3 meses já incluiria nesse subtipo, né? Então, pensando em como diferenciar os tipos de cefaleia, é interessante a gente aconselhar o paciente a descrever os sintomas em um diário, né? Diário de cefaleia. Então, esse diário ele pode ser em papel ou pode ser, por exemplo, no aplicativo, né? Esse aplicativo, por exemplo, essas figurinhas que eu peguei no aplicativo, eles podem dar vários tipos, você pode preencher ali vários tipos de informação, né? O momento do dia ou da noite que ele aparece, que a cefaleia aparece, os possíveis fatores desencadeantes, frequência, intensidade de dor, duração de dor, localização dos sintomas, sintomas associados, medicamentos que a pessoa usa, e muitas vezes esses aplicativos, você selecionando um período, você consegue montar um relatório e enviar para a pessoa que está te tratando, ou até mesmo para você entender como que passa, né, aquele sintoma ali, como que você passa pelaquela situação e até diferenciar, né? Porque essas informações, elas ajudam a classificar o tipo ou subtipo, né? E esses registros diários, se você conseguir registrar por 3 a 4 semanas, eles são confiáveis para você classificar a cefaleia, né? São considerados confiáveis. Como a gente falou antes, a cefaleia ela pode ser um sintoma secundário a uma questão de saúde mais grave. Então, na tentativa de guiar nossa conduta em relação aos possíveis sinais de alarme, a gente tem esse mnemônimo SNOOP. Então, onde o S seria de sistêmico, então sinais sistêmicos como febre, rigidez de nuca, rascutante, sinais neurológicos como perda de força, alteração de sensibilidade, alteração pupilar, alteração do estado de consciência, convulsão, né? O primeiro O seria de início, então, um episódio quando o indivíduo nunca teve, né? A partir dos 50 anos, que vai ser o outro O, ou um início súbito. Então, o outro O seria de mais velho, acima de 50 anos, e o P de padrão, ou seja, um padrão diferente. Então, se a pessoa teve cefaleia, já tem cefaleia, mas ela fala para você, não, isso aqui é um padrão diferente. Então, ela diz, não, mas a intensidade, a duração ou a frequência, dessas características estão aumentando muito, né? Então, uma cefaleia refratária. Então, se a gente responde sim a isso chama a nossa atenção, esse mnemônimo,
a gente tem que encaminhar esse indivíduo para um atendimento de emergência, né? Para um atendimento médico, por quê? Essa cefaleia ela pode ser secundária a uma questão mais grave. Então, entre as várias hipóteses para explicar a patogênese das diversas cefaleias, eu escolhi algumas aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, a gente pode citar alteração do fluxo sanguíneo em áreas secundárias, ativação de dor, como é o caso da enxaqueca, aumento da sensibilidade devido ao desconforto ou dor pericraniana, cefaleia tipo tensão, dor referida provocada por estimulação nociceptiva das articulações cervicais superiores, cervicogênica, estimulação de determinados nervos, como compressão, irritação, infecção, como é o caso das nevralgias cranianas. Então, uma explicação em relação a essa distribuição ser na cabeça e na face seria justamente a existência da convergência entre fibras do núcleo caudal do trigêmeo, que está na região cervical, com fibras nociceptivas de raízes cervicais superiores. Então, causa uma sensação de dor no pescoço e em campos sensoriais do trigêmeo, que são esses campos aí verdinhos e rosinhas na cabeça, né? E na face. E ainda, as fibras aferentes das regiões cervicais superiores teriam também convergência com as fibras sensório-motoras do acessório. Então, teria troca funcional de informações somatosensoriais, proprioceptivas, nociceptivas, entre trapézio, econ e outros músculos cervicais, também convergindo no núcleo trigêmeo cervical, encaminhando para esses campos desse nervo, né? Então, esse amarelinho aqui, tá vendo? Seria o... Dá para ver aí? O caudal do trigêmeo, e aqui seria do acessório. Então, eles estão na cervical. Então, por isso, é uma justificativa, né? Dessa convergência. Mas e aí? A gente trata a cefaleia ou a gente trata o indivíduo? Pensando no indivíduo, a gente vai falar um pouco sobre sensibilização e impacto. Então, existe a sensibilização fisiológica. Sensibilização fisiológica ela é protetora. Então, a gente entra em contato com o estímulo. Ele pode ser um estímulo nocivo, um trauma, uma ferida, uma inflamação. E aí a gente vai ocorrer aqui o estímulo da aferência nociceptiva. Seguindo a isso, vai ter ativação antidrômica dessas fibras C, provocando uma inflamação neurogênica e liberando todas essas substâncias aqui. E seguindo também a eferência autonômica, que vão sustentar esse processo de cicatrização. Com a resolução da inflamação, tá vendo? Esse tecido ficou bonitinho aqui, resolveu. Então, resolveu a questão periférica, então vai ser restaurada a homeostase e a comunicação interoceptiva entre o que é periférico e o que é central, o sistema nervoso central. Então, de uma forma fisiológica, deu tudo certo. Mas a falta de resolução, tá vendo? Aí o tecidinho ficou lá inflamadinho. Falta de resolução periférica vai sustentar essa aferência nociceptiva, vai amplificar essa ativação antidrômica dessas fibras C, vai manter essa inflamação neurogênica e vai manter também essa eferência autonômica. Isso já é uma sensibilização neurológica. E aí, esse processo ele pode se tornar um processo mal adaptativo. E aí se mantém esse ciclo vicioso. Então, ao longo do tempo, com a duração desse ciclo, vai determinar, então, tá vendo? O tecido aqui estressou, ó. Sensibilização periférica, sensibilização central. Ficou todo mundo estressado. Mantendo esse estado de sensibilização, é um quadro sem inflamação e uma dor sem sinais objetivos. Então, através de indicadores, tá, de sensibilização central, como presença de hiperalgesia generalizada, alodínia, ausência de modulação de dor, distúrbios de sono, a gente pode reconhecer esse indivíduo com sensibilização central. Tá, mas aí qual a relação desse processo de sensibilização com a cefaleia? Como a gente falou anteriormente, em relação à frequência, a cefaleia ela pode ser episódica, ou seja, o indivíduo apresenta uma dor aguda, dependendo da intensidade, ele pode ou não procurar ajuda. Mas, se essa dor, né, se essa cefaleia se torna episódica, frequente ou crônica, aí ele vai ter necessidade de assistência. E
esse processo no qual a cefaleia se torna crônica teria relação com a manutenção desse estímulo noceptivo, levando a uma sensibilização periférica com manutenção do ciclo vicioso, a sensibilização central, como a gente viu antes. Então, como a dor crônica, ela vai ser a combinação de eventos múltiplos, a gente precisa compreender a dor no contexto de vários fatores, biológico, psicológico, social. Então, dentro dos fatores associados ao desenvolvimento da dor crônica, a gente pode citar esses demográficos, né? Situações de emprego, fatores ocupacionais, idade, né? Estilo de vida e comportamento, nutrição, atividade física, clínicos, outras dores, distúrbio de sono e outros, como, por exemplo, atitudes de crença em relação à dor. Então, esses fatores de risco, eles podem ser modificáveis ou não modificáveis. Por exemplo, se um acontecimento do passado, ele não é modificado, mas a interpretação desse evento, o impacto que ele causa na vida do indivíduo, isso a gente pode ajudar a modificar. Então, a dor, ela não vai se resumir a uma sensação, ela é uma percepção, certo? Então, ela é processada em diferentes regiões do cérebro. E essas regiões, algumas regiões, ela compartilha, né, de vias com fenômenos psicológicos, emoção, atenção, estresse. Então, são compartilhados com essa via de percepção de dor. Então, a gente pode supor que a modulação da dor por fatores psicológicos pode ocorrer através desses circuitos compartilhados. Então, a gente sabe que fatores de risco psicossociais podem influenciar o desenvolvimento do episódio de cefaleia, a percepção da dor, a aderência do indivíduo ao tratamento, o resultado do tratamento, a incapacidade relacionada que vai gerar impacto na funcionalidade. Então, dentro desses fatores de risco, né, psicossociais, a gente vai ter os cognitivos e os afetivos. Dentro dos cognitivos, a gente vai ter o locus de controle e a autoeficácia. Então, o locus de controle diz respeito ao grau em que o indivíduo percebe que o evento está sob seu controle pessoal. E a autoeficácia refere-se à crença que o indivíduo tem, que ele tem a capacidade de se organizar e de executar ações para atingir metas. Ela varia entre pessoas e situações, e ela pode ser modificada ao longo do tempo como resultado de experiências mal-sucedidas ou bem-sucedidas. Já o afeto relacionado à dor, ele é quase sempre aversivo, então ele é um afeto negativo. E o afeto negativo, ele envolve a ansiedade e a depressão que vão influenciar no curso e no impacto da cefaleia. A ansiedade seria um estado, né, de preocupação, de medo, de mal-estar, que a pessoa percebe que ela não controla os eventos que ela gostaria, né? E ela teria relação com o estresse, e ambos são gatilhos comuns para a cefaleia, né? E um estado de sensibilidade à ansiedade pode levar à catastrofização. A depressão já é uma síndrome clínica. Ela é descrita como sentimentos de tristeza, de vazio, ou perda de interesse, prazer em atividades, né, do dia a dia por 2 semanas. Já é caracterizado como depressão. E esses sentimentos distróficos, eles são maiores naqueles que têm cefaleia. Eles aumentam o estresse, que pode desencadear dor, a intensidade da dor, e tem um prognóstico negativo em relação ao tratamento e à satisfação com os cuidados. Então, a importância da gente reconhecer esses fatores de risco seria justamente evitar a cronicidade do quadro de cefaleia. Por quê? A cronicidade e a intensidade da dor geram incapacidade, o que vai ocasionar um impacto pessoal, social e econômico. Então, para medir o impacto da cefaleia nas atividades diurnas, em indivíduos com cefaleias frequentes, a gente vai ter esse questionário, que é um questionário super simples, é o HIT6. Ele tem 6 perguntas, a gente vai pontuar essas perguntas de acordo com a resposta. Ele é adequado para a prática clínica, justamente para rastrear esses pacientes que vão precisar dessa atenção especial, né? Então, uma pontuação alta vai indicar o quê? A necessidade de um tratamento ativo desses pacientes. Só que sempre tem que lembrar, tem que ter um bom diagnóstico, o diagnóstico correto, porque só o diagnóstico correto leva à terapia adequada. Então, agora a gente vai falar do tratamento, né? Para a gente
que a gente pode fazer de tratamento para esse indivíduo, ou que a gente pode fazer, ou que a gente pode indicar, né? Então, a eficácia das intervenções na cefaleia vai depender de um raciocínio clínico apropriado. Porque nem todas as estratégias vão ser eficazes para todos os tipos. Como a gente viu na patogênese, né? Cada uma vai ter uma patogênese diferente, né? Pode ter. Então, nem todos os tratamentos são indicados para todos os tipos. A gente vai ter que ter isso bem claro na nossa mente. Então, como tratamento, a gente pode ter o farmacológico, no caso abortivo ou profilático, e o não farmacológico, que pode ser complementar ou não ao farmacológico, né? O não farmacológico, ele vai ser dividido, então, em duas grandes categorias. Então, tratamento de dano tecidual, bottom-up, e estratégias direcionadas ao sistema nervoso central, top-down. Os indivíduos com cefaleia, é importante a gente sempre informar em relação ao custo-benefício dos tipos, tudo que a gente souber em relação a isso, dos tipos de tratamento, inclusive chamar atenção em questão ao potencial dano em relação ao uso prolongado de medicamentos, é importante. Mesmo que a gente não saiba isso no detalhe, a gente deve levar ele a procurar informações sobre isso. E também é bom ter em mente que não adianta para o indivíduo com cefaleia a gente tratar de nocicepção, porque nem se for farmacológico ou não farmacológico. Não adianta tratar só disso, porque normalmente o indivíduo com cefaleia que procura o tratamento, ou ele tem uma cefaleia já frequente, né, episódica frequente, ou ela até já é crônica. Então, a gente já entra naquele processo de sensibilização, necessitando de uma abordagem mais completa. Então, o tratamento top-down ou hands-on, ele deve ser precoce, ele deve ser apropriado, visando o quê? Impedir a manutenção desse input periférico nociceptivo, garantindo logo o retorno da funcionalidade. As estratégias top-down, elas já vão abranger um tratamento multimodal, incluindo abordagens em vários âmbitos, né? Físico, psicológico, cognitivo, educacional, que ele vai precisar de mais atenção. Então, dentro das abordagens de bottom-up, a gente vai ter a terapia manual, incluindo abordagens articulares, abordagens de tecidos moles, e a terapia por agulhamento. No caso, com o uso de medicamentos, quando ela é feita por um médico, né? Ou um agulhamento sem medicamento nas modalidades agulhamento seco, né, nos pontos de gatilho, ou a acupuntura, né, naqueles pontinhos padronizados. Dentro da abordagem top-down, a gente vai ter intervenção pelos exercícios, que a gente sabe que ela é eficaz na dor crônica, porque ela induz analgesia. Podem ser exercícios aeróbicos ou localizados na região cervical, região do ombro. Só que a gente tem que ter sempre cuidado de quê? Com o limite de cada indivíduo. Porque exercícios agressivos ou em excesso, eles podem ativar estímulos nociceptivos periféricos, e aí a gente retorna com o processo de sensibilização neurológica e cria para o indivíduo uma crença de cinesiofobia, né? E a intervenção cognitivo-psicológica, incluindo terapia cognitivo-comportamental, biofeedback, estratégia de enfrentamento, treinamento de relaxamento, mindfulness, educação terapêutica em neurociência da dor, tudo isso ajudando o indivíduo nesse outro caminho, né? Top-down. Então, na escolha da melhor estratégia de intervenção, além de identificar o tipo, tentar identificar, né? O tipo ou subtipo de cefaleia, é essencial a gente identificar em que fase, em que sensibilização ele está, se é periférico ou se é central, para a gente poder escolher a terapia adequada. Então, se, por exemplo, ele tiver numa sensibilização central, o uso, claro, pelo médico, né, indicado pelo médico, de drogas centrais, como gabapentina, pregabalina, a psicoterapia, todas essas outras coisas que eu falei anteriormente. Na sensibilização periférica, então, drogas anti-inflamatórias, a terapia manual, incluindo a osteopatia, e abordagens de medicina integrativa ou medicina alternativa, no caso seria acupuntura, como a gente falou antes também, yoga, meditação, então tudo isso poderia ajudar na sensibilização, essas terapias complementares, né? Então, a terapia manual é a abordagem não farmacológica mais comum. Ela mostrou ser eficaz em reduzir frequência, intensidade, duração de dor em alguns tipos de cefaleia primária. Ela, com isso, vai reduzir a incapacidade e vai melhorar a qualidade de vida, né? A intervenção bottom-up, onde a gente vai ter influência de expectativas do paciente,
das experiências anteriores, do contato manual, da interação pessoal, ela vai ressaltar o efeito placebo. E o efeito placebo ele vai estar associado à ativação de áreas corticais relacionadas com a dor crônica. Dentro, então, do contexto da abordagem hands-on, a gente vai ter a osteopatia, que vai estar incluída nas práticas integrativas e complementares em saúde. Ela seria uma opção de tratamento não farmacológico, né, para pacientes com vários subtipos de cefaleia que não querem ou que não podem utilizar medicamentos, né? É uma abordagem individualizada, com pouco ou nenhum efeito colateral. Então, a gente vai utilizar o contato manual para o diagnóstico e tratamento. Então, o prático usa uma ampla variedade de abordagens para melhorar a função e alcançar a homeostase, que foi alterada pela disfunção somática, ou seja, pela função prejudicada ou alterada dos componentes do sistema somático. No caso, estruturas esqueléticas, artrodiais, miofaciais e os elementos vasculares, linfáticos e neurais relacionados. Então, para identificar a disfunção somática, o que o prático faz? Ele realiza critérios diagnósticos que a gente utiliza a palpação, que vai incluir a percepção da textura tecidual, a assimetria, que pode ser percebida pelo desalinhamento dos marcos ósseos, a alteração de mobilidade e os pontos de sensibilidade. Então, a gente tem essa siglazinha TART. E pelo menos 2 desses sinais devem estar presentes para a gente poder dizer, diagnostiquei a disfunção somática. Então, a osteopatia ela segue alguns princípios, como o ser humano é uma unidade funcional dinâmica, o corpo possui mecanismos autorreguladores de autocura, existe a inter-relação estrutura-função em todos os níveis. Então, o tratamento manipulativo osteopático, ou TMO, vai facilitar os mecanismos de autorregulação e autocura, valorizando a interação entre indivíduo e prático dentro desse processo terapêutico, numa abordagem centrada no indivíduo. Então, gente, é maravilhoso, né? Vamos combinar. Bom, historicamente, o diagnóstico da terapia manual, incluindo a osteopatia, levava prevalentemente em consideração o paradigma esteroceptivo, que seria o quê? A resposta percebida pelo tecido teria relação com vias esteroceptivas. Mas a dor, ela não vai se resumir a uma sensação, como a gente falou anteriormente, né? Ela é uma percepção. Então, ela usa vias mais complexas do sistema nervoso. Então, esse autor, o D'Alessandro e colaboradores, eles propuseram um termo chamado paradigma interoceptivo, onde informações interoceptivas alteradas levariam a estados de sensibilização neurológica, como a gente viu antes, que expressa sua disfunção através do sistema nervoso autônomo, traria o tecido a um estado de hipersensibilidade, criando um ciclo metabólico e neurológico vicioso. Então, esse seria o paradigma interoceptivo. E aí a gente deve considerar a capacidade do toque suave em modificar estados de sensibilização através de... Já comprei também. Através da estimulação de um tipo específico de fibras táteis, né, que são as fibras C, não mielinizadas, que elas ativam regiões cerebrais envolvidas no comportamento, tomada de decisão relacionada com recompensa, e essas análises iam ocorrer em estações interoceptivas, tipo tálamo, córtex solar, modulando essa via interoceptiva. Então, mesmo a gente não tendo, assim, estando em aberto esse papel dessas fibras táteis em relação especificamente à modulação de dor, a gente pode pensar nesse possível efeito terapêutico do toque, né? E ainda a abordagem osteopática, ela pode reduzir, por exemplo, liberação de citocinas e outras substâncias farmacológicas, né? Atuando na modulação de mecanismos inflamatórios. E ela pode reduzir a atividade do sistema nervoso autônomo simpático e também modular a do sistema nervoso autônomo parasimpático. Isso tudo, em conjunto, tem uma ativação anti-inflamatória e antinociceptiva. Então, assim, eu selecionei algumas evidências relacionando a osteopatia com cefaleia. Então, entre esses 5 trabalhos, 2 foram revisões sistemáticas e 3 ensaios clínicos randomizados. Todos utilizando TMO, né, o tratamento manipulativo osteopático, em vários subtipos de cefaleia. Então, as revisões sistemáticas incluíram cefaleias primárias e algumas secundárias. No geral, tá, gente? Fala bem en passant. No geral,
O TMO pode diminuir a frequência, a intensidade, a incapacidade, o impacto gerado, o uso de medicamento, melhora a qualidade de vida e ainda é observado uma manutenção desses efeitos após um follow-up. O problema só é comparar esses resultados. Por quê? Porque esses estudos são muito heterogêneos. Então, eles têm critérios de seleção de participante, outros critérios diferentes de tipo de cefaleia, metodologias diferentes. Então, fica difícil assim uma comparação para uma afirmação. Aí fica a sugestão. Nos ensaios clínicos randomizados, 2 incluíram enxaqueca e 1 incluiu cefaleia tipo tensão. Também concluiu-se mais ou menos a mesma coisa, que diminui a frequência, diminui a intensidade, a incapacidade, o impacto, o uso de medicamentos, melhora a qualidade de vida e não tem efeito colateral. Então, o TMO seria uma opção de tratamento para vários tipos de cefaleia. Ele é não invasivo, ele é seguro, ele é viável para pacientes que não querem, não podem utilizar a medicação, ou quando outros tratamentos também ele não pode utilizar, né? E ele ainda é adaptado às necessidades do indivíduo. Esses resultados desses artigos que eu peguei, desses estudos, eles são preliminares, né? E alguns trabalhos são de baixa qualidade metodológica. Então, a gente tem necessidade, né, de estudos com desenhos mais rigorosos. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho da abordagem craniana. Então, a osteopatia no campo craniano, ela se iniciou na década de 1930. Ela foi descrita em termos biomecânicos por Sutherland. O Sutherland, ele raciocinou em cima do estudo de um crânio seco, né? Ele considerou a SEB, ou sincondrose esfenobasilar, como chave do modelo craniano, e um fulcro para diferenciar as disfunções do crânio. O MRP seria ou movimento respiratório primário, que vai ter um ritmo entre 10 e 14 ciclos por minuto, ocasionaria o movimento da SEB e dos demais ossos do crânio, afetando as membranas de tensão recíproca e as suturas. E através da palpação dos ossos do crânio, a gente poderia perceber esse MRP, o seu ritmo, identificar essas possíveis disfunções e o tratamento dessas disfunções seria por um toque suave. Então, a abordagem craniana clássica, ela resume 5 pilares que influenciam o MRP. Então, são eles: a mobilidade dos ossos do crânio, a motilidade do sistema nervoso central, a flutuação do líquor, a mobilidade das meninges ou membranas de tensão recíproca, a mobilidade involuntária do sacro entre os ilíacos. Então, falando de uma mudança de paradigma, né, da biomecânica à mecânica dos tecidos. Então, o que seria a mecânica dos tecidos? Seria um campo da biomecânica que estuda as distorções dos tecidos vivos quando sob diferentes tipos de carga. Então, analisando o crânio nessa perspectiva, a possibilidade de distorção dos ossos do crânio em função normal, por exemplo, mastigação, sorriso, ou por trauma, por exemplo, cabeceando uma bola. A deflexão do crânio pode ocorrer pela ação muscular, por exemplo, pelos músculos da mastigação. E as suturas podem afetar a forma como a cabeça é distorcida, mas o crânio distorce mesmo com as suturas fundidas. Então, dentro de uma visão contemporânea, né, a gente saberia agora que o toque humano ele pode perceber os movimentos e avaliar, distinguindo variação na casa dos microns, que a mudança na posição do cérebro, elas são transmitidas aos ossos do crânio e vice-versa, através das membranas de tensão recíproca, ou seja, essas membranas afetariam os padrões de propagação de onda mecânica em direção ao cérebro e de dentro para fora. Essa capacidade dos ossos de transmitir essa informação mecânica, a gente poderia perceber com a palpação. Então, o movimento rítmico, né, que lá o Sutherland criou, né, aquele modelo, né, do MRP, movimento respiratório primário, de acordo com o que se vê na atualidade, existiria, né, vários movimentos que influenciariam nesse movimento rítmico. Então, incluindo o batimento cardíaco, a respiração, atividade vasomotora do sistema nervoso autônomo, influenciando a motilidade do sistema nervoso central e a movimentação do líquor. Isso, então, a gente poderia chamar de movimento respiratório secundário, então, MRS. Então, o ritmo craniano sentido pela palpação derivaria
de um movimento de cérebro e medula, e esse movimento criaria ondas de tensão para fora mais lentas em relação ao ritmo real da respiração, do batimento cardíaco, por conta da propriedade viscoelástica das meninges, em amortecer essa velocidade de transmissão de tensão. Então, falando de evidência e prática clínica, a busca por evidência em osteopatia vai ter sempre o objetivo de melhorar o cuidado de saúde, né? Ter um cuidado com alto padrão científico num ambiente centrado na pessoa. Então, isso é o ideal, né? A gente tem um ótimo padrão científico no ambiente, é maravilha. Os ensaios clínicos, eles sugerem que a osteopatia no campo craniano, ela pode ser utilizada sozinha ou combinada, ela pode ser segura e ela pode produzir resultados clínicos no tratamento de populações específicas, por exemplo, bebês, lactentes e até algumas populações adultas em condições específicas. Só que ela passa por alguns desafios, né? A falta de conceitos cientificamente aceitáveis e fatos testados para apoiar esses conceitos. Limitações, né, dos ensaios clínicos, né? A gente tem a metodologia para avaliar a eficácia de intervenção farmacológica, só que ela é falha para avaliar a intervenção manual, né? Então, são necessárias novas ferramentas e melhorar o desenho dos estudos e dos relatos de ensaio clínico para a gente poder avaliar a intervenção manual. Então, mas mesmo com a escassez da evidência científica para apoiar o uso clínico das técnicas cranianas, a osteopatia no campo craniano permanece uma abordagem popular, não só entre práticos e às vezes até entre os pacientes, né? Então, a gente pode sugerir o seguinte, uma prática informada por evidência, quando elas estiverem disponíveis, e as recomendações baseadas nas experiências clínicas. Então, agora eu vou falar um pouquinho da abordagem craniana na prática, né? Na verdade, a abordagem craniana ela vai estar incluída numa abordagem osteopática, que é uma questão bem assim ampla, né? Então, falando disso, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai ter que ter uma escutativa. Nessa anamnese com essa escutativa, a gente já vai excluindo as bandeiras vermelhas, se for possível, né? No caso da cefaleia, já vai caracterizando, tentando pelo menos, né, caracterizar o tipo ou subtipo a partir das características que você vai questionar ou que o indivíduo vai te relatar. E aí, decidindo que a gente pode contribuir para a melhora do indivíduo, a gente parte para o exame físico. Então, nesse exame físico, primeiro a gente vai fazer teste de exclusão, vascular, neurológico, ortopédico, de acordo, claro, com a história de cada indivíduo, né? Quadro clínico, a história de cada um. A gente avalia a mobilidade ativa global, etc. Depois, a gente entra nos testes osteopáticos. Então, a gente inicia os testes osteopáticos por o screening de todo o corpo. Aí, a gente identifica regiões que podem estar comprometidas. E aí, chegando na região da cabeça, que a gente não pode esquecer da cabeça, né? Não pode decapitar as pessoas. Então, chegando na região da cabeça, a gente pode fazer escutas do crânio, da face, avaliando a MRP. A gente pode avaliar as suturas. A gente pode avaliar a dura mater, a gente pode avaliar a cervical alta, a região do ióide, as faces e músculos de pescoço e cabeça. Tudo isso que a gente é osteopata, por enquanto a gente está em busca da disfunção somática. Então, a partir das disfunções que a gente encontrar, é que a gente escolhe as abordagens. No campo craniano, eu separei algumas abordagens que a gente pode utilizar. Então, a gente pode utilizar técnicas fluídicas, por exemplo, a compressão do quarto ventrículo, elas são descritas como capazes de influenciar diretamente a homeostase. A gente pode utilizar a liberação miofascial na cabeça e pescoço, por exemplo, falando de cabeça, né, de crânio. Por exemplo, na região suboccipital, né, músculos e faces da região, liberação miofascial da região suboccipital, da região do diafragma cérvico-faríngeo, da região do ióide, né? Isso tudo vai favorecer a mobilidade dos ossos do crânio e estruturas neurovasculares periféricas, incluindo nervos cranianos como o vago, por exemplo, nervos cutâneos superficiais como os occipitais. Então, isso tudo a gente pode estar favorecendo a dinâmica aí desses tecidos e ainda a drenagem dos fluidos, favorecendo, então, uma nutrição melhor, uma oxigenação melhor dos tecidos.
A gente pode utilizar o balanço de tensão das membranas, que através de movimentos manuais leves, a gente vai testar as membranas, encontrar disfunção, ponto de equilíbrio, tratando de forma indireta. A gente pode utilizar a reequilibração crânio-sacral, né, que a partir do MRP, a gente vai abordar o crânio através do occipital e o sacro, e a gente pode favorecer o equilíbrio da dura mater e das estruturas, favorecendo, né, as estruturas neurovasculares ali, que passam por ela. E a mobilidade, a abordagem sobre, para a gente, assim, conseguir melhorar a mobilidade dos ossos do crânio, dos ossos da face e da cervical alta, falando do crânio, né? Então, para o crânio e face, a gente faz a escuta do MRP, a gente pode liberar estruturas simples, liberar estruturas em bisel. Para a cervical, a gente pode utilizar técnicas funcionais, técnicas de Jones, reequilibração, o Sutherland, né? A gente pode, então, destacar a importância de alguns ossos. Por exemplo, o esfenoide é um osso que tem inúmeras relações anatomofisiológicas, né? Por exemplo, os ramos do trigêmeo passam por forames do esfenoide. A hipófise é apoiada no esfenoide, né? O hospital vai ter relação, também a relação com a base do crânio. O hospital, relação com a base do crânio. Relação direta com a cervical alta, passagem de estruturas entre cabeça e pescoço. Temporal, relacionado com o equilíbrio, com a audição, junto com a mandíbula, com a mastigação e outras funções da TM. O etimoide, relacionado com drenagem. Então, além de tudo isso, a gente também precisa ficar atento à relação do crânio com outras regiões, assim, uma relação já direta, anatômica, inclusive, né? Com o restante da cervical, com a abertura torácica superior, com a região torácica alta, com o sacro, com os ilíacos, além dos diafragmas e da abordagem da região das vísceras abdominopélvicas. Tudo isso é um conjunto. Então, como que a gente vai integrar as intervenções bottom-up e top-down em indivíduos com cefaleia dentro de um raciocínio clínico osteopático? Então, a gente vai agora falar um pouquinho dos 5 modelos. Então, os 5 modelos da relação estrutura-função, ele foi uma proposta, né, que seria para ajudar o raciocínio clínico no contexto da disfunção somática, adaptando as características específicas do indivíduo. Então, o modelo biomecânico levaria em conta a integração dos componentes somáticos, o circulatório e respiratório, levaria em conta o fluxo dos fluidos corporais, o neurológico, levar em conta o equilíbrio dos inputs neurais. Biopsicossocial, reconheceria a influência do ambiente e dos fatores psicossociais. O bioenergético, abordagens para recuperar a homeostase. Então, todos esses modelos centrados, né, uma prática centrada no indivíduo. Então, é maravilhoso, né, gente? Osteopatia ao máximo. Então, no indivíduo com cefaleia, dentro de um modelo biomecânico, a gente poderia avaliar, por exemplo, tratar as disfunções somáticas. Dentro do modelo circulatório e respiratório, a gente poderia equilibrar as pressões intracavitárias, por exemplo, trabalhando com os diafragmas. Dentro do modelo neurológico, a gente poderia diminuir o input sensorial e a sensibilização neurológica pelo próprio toque, né, suave. Dentro do modelo biopsicossocial, a gente poderia ter, a partir, né, da reeducação, da educação sobre neurofisiologia da dor, né, de técnicas de enfrentamento, ajudar o indivíduo dentro desse modelo. E dentro do modelo bioenergético, a gente poderia ter o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, a gente poderia orientar em relação ao exercício e até em relação à nutrição, né, claro, encaminhando para o profissional competente, né? Agora, na prática hands-on, então a gente foi lá e colocou a mão no indivíduo. Como que isso dentro, uma visão assim, dentro desses 5 modelos, né? Então, no modelo biomecânico, a gente realiza, como a gente falou antes, o exame físico, né, com os testes de exclusão, testes provocativos para ver qual tecido está em causa. Então, a gente pode fazer os testes, no caso, né, específico, né? Testes de flexão, rotação cervical, que vai avaliar a mobilidade da cervical alta, que pode estar envolvida com a cefaleia. Palpação de pontos de gatilho. Então, isso tudo procurando tecido em causa, né? E a gente segue para os testes osteopáticos à procura das disfunções. E aí a gente inclui a avaliação craniana.
e pode utilizar a abordagem clássica. Então, a gente não pode definitivamente decapitar ninguém. A gente vai incluir o crânio na nossa abordagem hands-on. No modelo circulatório, a gente pode abordar os diafragmas do corpo, mas não somente o torácico, né? A gente tem outros diafragmas, como o pélvico, o cérvico-faríngeo, a tenda do cerebelo, que está no crânio, além das abordagens da região suboccipital, região ióide, a região frontal pela relação com o etimoide, além das abordagens fluídicas, como a gente falou, quarto ventrículo e outros. No modelo neurológico, temos a abordagem craniana contribuindo, né, para a diminuição desse input sensorial, né, como a gente falou anteriormente. Assim também com a abordagem funcional da cervical, né? No modelo biopsicossocial, dentro de um contexto de abordagem hands-on, a gente vai ter as expectativas do indivíduo, a interação pessoal que vão contribuir para o efeito placebo, né? E ainda dentro do bioenergético, a abordagem craniana, assim como as técnicas de reflexos, vão poder contribuir para um reequilíbrio do sistema nervoso autônomo, que vai garantir a homeostase. Então é o seguinte, devido à enorme variedade de tipos e subtipos de cefaleia, que a gente já viu que tem patogênese variada, o atendimento do indivíduo com cefaleia sempre vai ser um desafio, né? Inclusive porque às vezes esse indivíduo ele procura a gente primeiro, antes de passar em outros profissionais. Então isso é um desafio. Então, é essencial ter uma escuta ativa para poder interpretar e identificar o mecanismo de dor subjacente que está predominante, para poder selecionar a abordagem do tratamento hands-on, hands-off, né? Incluindo a abordagem craniana, no caso do tratamento hands-on, como outras abordagens, como educação terapêutica, né, onde a gente esclarece sobre neurociência da dor, estratégias de enfrentamento, tentando sempre diminuir o efeito nocebo, né? Os exercícios, que eles podem ser diversas modalidades, a gente pode orientar os exercícios ou encaminhar para outro profissional, se a gente achar necessário e indicado. Práticas integrativas complementares e outras, como a acupuntura, que a gente falou antes, a yoga, mindfulness. E às vezes é necessário, no caso do indivíduo com cefaleia, por conta de tudo isso que a gente já vem falando, encaminhar para especialistas, como um psicólogo, às vezes é necessário encaminhar para um nutricionista, e se ele não tiver passado por um médico, orientar que ele vá ao médico, de preferência o neurologista, para avaliar a necessidade, né, da abordagem farmacológica. Então, é interessante todas essas orientações, né? Uma abordagem, vendo sempre uma abordagem multimodal. Então, a osteopatia, ela é complexa, né? É uma prática complexa. Muitos dos pacientes que a gente atende vão ter uma série de sintomas que não vão se encaixar numa condição clínica específica. Ou não vão estar, vamos dizer assim, encaixados no modelo com viés somente biomecânico. A gente tem que abrir um pouco, né, a mente em relação a isso. E os pacientes, eles ainda podem chegar predizendo a dor, né? Ter já experiências anteriores, né? Que levam ele a manter esse quadro de dor crônica. Então, por tudo isso, a abordagem deve ser individualizada, personalizada, às perspectivas do paciente, às suas questões biopsicossociais, e deve incluir estratégia passiva, estratégia ativa, empatia, porque o osteopata, o que ele pensa? Ele pensa na recuperação da saúde. Então, ela é centrada na saúde do indivíduo, para melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do que eu fui aprendendo, inclusive aprendendo mais um pouquinho para poder montar essa apresentação. Esse QR Code tem lá as referências, né, de que eu utilizei. Se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, tem o meu zap, só que se mandar e-mail, lembra de mandar um zapzinho. Ó, Clarice, mandei e-mail, para ele não ficar lá perdido lá na minha caixa de e-mail, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Espero poder ter ajudado e ter contribuído aí para a prática de vocês.